Então, pessoal, eu estou aqui com a Rejane, que é outra familiar nossa, minha tia também, ah, que vai dar uma contribuição muito especial para a gente nesse programa de hoje, que é sobre educação especial. Então, primeiro eu gostaria que tu contasse para a gente qual a formação que tu teve para trabalhar com Isso nesse com esse aluno. segmento da educação. É, bom, eu comecei fazendo o curso de educação especial para deficiente mental que existia na PUC, porque o Rio Grande do Sul, para curso de graduação, só tinha na PUC e em Santa Maria, na Federal de Santa Maria. E daí eu fiz na PUC. Nesse curso de pedagogia, a gente se inscrevia no vestibular já definindo para essa área, e foi o curso que eu fiz. Hoje até não existe mais esse curso de pedagogia e educação especial, foi fechado na PUC, hoje só existe em Santa Maria e alguns cursos adicionais, né, que são Pós? oferecidos como especialização para educação especial. E também com a ideia da inclusão, o curso de pedagogia, a ideia é que dentro do próprio curso existam cadeiras que falam um pouco da inclusão e tal, né? Mas a minha formação foi essa. E quando eu terminei a faculdade, também fiz pós em psicopedagogia, mas aí quando eu terminei a faculdade eu fiz concurso para a prefeitura de Porto Alegre e naquela época, lá em 91, o concurso era para educáveis, alunos educáveis e treináveis. Olha que coisa esses nomes, né? Para educáveis era para te dar aula em classes especiais que estavam dentro dos espaços das escolas regulares. E os treináveis era de escolas especiais. E a prefeitura estava abrindo esses espaços de escolas especiais no município, né? Tanto que hoje ele tem 5 escolas. Então eu comecei a trabalhar lá. Essa questão dos treináveis educáveis foi começando a ser discutida e repensada, enfim. E vários termos foram discutindo ao longo dos anos, né? Tanto a questão do portador de necessidades especiais, como portador de necessidades educativas especiais, como pessoa com deficiência, né? Porque isso se fez necessário pela questão de quem é esse sujeito, afinal, quem é uma pessoa. Ele não é uma doença, ele não é o síndrome de Down ou o que tem uma paralisia cerebral, nem nada. Ele tem um nome, ele é um sujeito, né, com as suas potencialidades, com as suas dificuldades, enfim. Mas é uma pessoa que tem que ser olhada por essa via. Então, isso foi muito discutido, muito dentro das escolas, fora das escolas especiais, dentro das escolas regulares, aí surgiu a questão da inclusão e tal. Mas antes disso, a gente tem que pensar que a escola especial era um espaço para aqueles alunos que tinham dificuldades cognitivas, mas tinham mais questões ligadas à questão cognitiva do que outras questões como a surdez ou a deficiência física, né? Esses outros alunos que tinham mais dificuldades, eles acabavam ficando em clínicas ou em casa. Com a questão da inclusão, esses alunos da escola especial começaram a entrar para o espaço da escola regular, né, se pensar nesses espaços, que eles pudessem também circular nas escolas regulares. E a escola especial começou a receber, então, aqueles alunos que eram excluídos do espaço da educação. Eram aqueles alunos que ficavam num espaço, numa clínica ou em casa e começaram a entrar para o espaço de uma escola especial. Então, hoje a gente entende que a escola especial ela existe ainda porque ela ainda se faz necessário. Talvez daqui a um tempo ela não se faça mais necessária, talvez a gente tenha uma escola para todos, mas ainda se faz necessário ter esses espaços, porque a gente está pensando no sujeito, porque nós temos pessoas que têm algumas questões cognitivas mais emocionais,
que o espaço da escola regular ainda não seria o lugar mais indicado para ele naquele momento. A inclusão e a exclusão, ela se confunde muito na hora da prática, né? Essa questão da inclusão, da exclusão, ela foi sendo discutida em tudo que é espaço. Desacomodou muita gente, incomodou muita gente, incomodou pais, os pais, as famílias vieram muito angustiadas, porque ao mesmo tempo que eles queriam pensar nos seus filhos dentro de uma escola regular, porque isso dava um lugar para o filho de alguém que podia, que alguém que era capaz de aprender lá junto com os outros alunos da escola regular. Mas ao mesmo tempo dava muita angústia de como é que esse filho ia ser recebido pelos colegas, como é que ele ia ser olhado, como é que ele ia ser acolhido pelas professoras. Então muitos pais foi assim um caminho muito complicado, mas enfim, era importante, foi difícil para muitos pais, mas foi importante porque toda mudança ela é complicada e difícil, ela causa dor às vezes, ela causa conflito, mas é nesses processos em que as coisas mudam, isso que a coisa se transforma. Então hoje, por exemplo, tu já recebe, minha formação, por exemplo, eu fiz durante a formação, na minha formação de escola, claro que eu fui participando de muito grupo de estudo, eu não fiquei só dentro da universidade fazendo graduação nem pós. Isso não vai dar conta só isso, né? Eu tive que procurar fora, então eu procurei muito grupo de estudo porque eu queria trabalhar alguns temas importantes que estava demandando para mim questões que eu precisava ver, precisava aprender. E com isso, assim, a gente foi assim que eu fui vendo assim, esses espaços de escola infantil e que essas crianças pequenas estavam chegando dentro das escolas infantis, crianças com algumas dificuldades. E aí a gente começou a fazer uma formação. Então, a nossa escola criou o trabalho de educação precoce e psicopedagogia inicial. A gente atendia atende até hoje, crianças de 0 a 6 anos dentro da escola especial como atendimento. Então, essa criança era atendida por nós com um horário de atendimento e era incluída numa escola infantil. E a gente tinha que fazer uma ponte com essa escola infantil. Não adiantava só ficarmos lá dentro da nossa escola, da nossa sala, fazendo o trabalho psicopedagógico. A gente também tinha que fazer e dar um suporte para a escola infantil. Poder assessorar esse professor, poder ver que formas que ele podia ajudar aquele aluno que estava chegando para ele, como cadeirante, ou aluno que não ouvia, ou aluno que não enxergava, de que forma que a gente ia adaptar esse novo espaço. Então, para mim, foi enriquecedor esse trabalho dentro da escola infantil, porque o que mais eu via, assim, que o professor me dizia assim, mas eu não tenho formação para atender esse tipo de aluno. Digo, olha, a formação é importante, sim. A gente pode até dar essa formação, e muitas vezes a gente deu muita formação dentro da escola infantil. Mas o que mais importante era o professor ou as pessoas da escola estarem disponíveis a olhar para essa criança. Vontade, né? Vontade de estar com ela e poder escutar aquela criança, para ver que outras formas eu podia fazer para inserir aquela criança, por exemplo, na hora da roda da história. O que eu vi assim, de muito interessante foi que quando a gente ia incluir uma criança que a gente atendia numa escola infantil, geralmente eu ia antes para falar um pouco da criança para a professora e também para monitor, para toda a escola. Eu tinha que falar para todos, porque esse aluno não é só da professora, esse aluno é da escola inteira. Então, a gente fazia essa fala inicial e depois eu ia lá e ainda participava do grupo com os alunos, para contar um pouco que eles iam receber um colega novo, que esse colega às vezes não caminhava, usava uma cadeira, mas que a gente podia pensar jeito de ajudar ele a brincar, que formas que nós íamos pensar, quem sabe quem é que tinha ideias. E interessante que as próprias crianças arrumavam jeitos de incluir essa criança. Muitas vezes esses colegas é que descobriam formas e despertavam
no próprio professor, no próprio monitor, essa vontade de estar com esse aluno. Uhum. As crianças, elas, apesar delas não terem a formação que o professor tem, elas têm amor, né? Tem essa coisa do amor, sim. Mas assim, ó, eu não posso, esse professor não pode ficar sozinho, né? Ele também precisa ter alguém que esteja com ele, que possa ouvir esse professor, ouvir da angústia dele, de poder dizer, eu não sei o que fazer, é muito difícil, eu nunca trabalhei com quem não enxerga, eu não tenho curso de braille, eu não tenho curso de libras, como é que eu faço? Bom, vamos lá, vamos chamar a pessoa lá que faz atendimento com Libras para pensar que formas que a gente pode adaptar aqui dentro. Claro que não é fácil, e nunca foi fácil, e até hoje ainda a gente fica se debatendo, né? Mas foi enriquecedor para a escola, porque a escola toda se movimentou, entendeu? Os pais também se angustiavam muito, porque ficavam com medo que os coleguinhas pudessem não saber como lidar e excluir e rejeitarem os seus filhos, né? Mas aí a sociedade em toda, eu acho que não foi só, eu acho que uma sociedade inteira teve que parar e pensar que essas pessoas estão aí, que esses sujeitos diferentes estão aí, que ninguém é igual e que a diferença às vezes incomoda e causa conflito, mas ela também nos faz crescer. Porque faz a gente aprender coisas, aprender muitas coisas, aprender forma de olhar diferente, a de escutar, de repensar. Inclusive, eu vi, por exemplo, coisas em que adaptações feitas para alunos com deficiências, com algumas deficiências, que ajudou muito outros alunos que não tinham as mesmas deficiências, mas aquele tipo de atividade adaptada ajudou outros, sabe? Então, assim, ó, foi se inventando, reinventando novas formas, né? Esse aluno é importante que esse aluno possa circular por esses espaços, gente, porque vamos pensar aqui, ó, esses alunos ficarem só entre eles e não fica muito complicado, porque eles precisam ver os outros que não têm a mesma dificuldade que ele para poder pensar e poder ser visto por eles e poder descobrir que eles têm outro jeito de aprender aquilo. Então, assim, ó, isso é para todo mundo, sabe? Não é porque um aluno tem necessidades especiais que ele não pode aprender e que a gente não pode aprender com ele, né? É um lugar para todo mundo aprender, né? É um lugar para... Eu acho que é bem isso, eu acho que é um lugar para que todo mundo pode aprender. Claro que cada um do seu jeito. Eu sei que é difícil para o professor e para o monitor de uma escola infantil. Eu já tive vezes que o professor tinha dificuldade de atender e quem fez o acolhimento foi o monitor. E às vezes foi esse monitor que eu vinha e dava o suporte para poder fazer com que esse aluno fosse incluído. Tá bem. São várias formas. A gente teve que ir criando e construindo assim, né? Outra coisa que a gente teve que pensar, às vezes tu trabalhava só com aquele professor que recebia aquele aluno. Aí chegava no outro ano, tinha que ir lá trabalhar com outro professor que ia receber, porque aquele aluno acabava como se ele fosse só daquela professora. A gente começou a ver que essa formação tinha que ser para todo mundo, porque aquele aluno não é da professora, aquele aluno é da escola inteira. Então, agora, é claro que eu acho assim, ó, que tem uma coisa que é maior que isso, que é o professor. Eu acho que a grande questão que eu penso hoje, sempre, é o reconhecimento do trabalho de um professor. Gente, é muito mais do que uma formação acadêmica, é muito mais do que tu aprender coisa nova, é reconhecer que tu pode fazer, mas o que falta mesmo é que também nos falta, assim como eu reconheço que aquele aluno pode aprender, eu preciso também que os governantes possam olhar o professor e dizer assim, este cara aqui, ó, merece o nosso olhar sim, porque esse é um cara que ele é responsável por todo mundo, por todas as pessoas que podem aprender, ele está envolvido. Então, assim, ó, talvez o grande canal é que se esse professor é reconhecido como alguém que ensina, como alguém que tá ali, que é importante nesse processo de educação,
com certeza teríamos uma escola de inclusão com maior facilidade. Só que aí fica difícil. Ninguém consegue Quando esse trabalhar professor sozinho, tem que né? estar circulando o tempo para lá e para cá, para lá e para cá, para dar conta, por toda uma questão que todo mundo sabe financeira. Sim. Porque ele não consegue parar num lugar só, ele tem que estar sempre circulando o tempo inteiro. Ele fica que nem os alunos imperativos, porque ele tem que estar para lá, tem que estar para cá, tem que estar repensando o tempo todo, tem que estar sempre para cá e para lá. Então, assim, é um problema. Eu acho que esse é um problema sério. Mas, assim, eu acho que com a inclusão foram se vendo assim que, tanto que hoje, por exemplo, a escola regular, para esse aluno estar lá dentro, foram necessárias muitas mudanças. For necessário ter um espaço de AE, com professores que tivessem uma certa formação. Estão se discutindo que formação é essa, porque agora entra Libras, entra Braille, entra aluno com várias questões, né? Sim. Está sendo discutida a questão de um monitor dentro da escola, porque esse aluno precisa que alguém leve num banheiro, é um direito dele poder circular, né? Isso é muito complicado para uma escola regular. As adaptações de acessibilidade, mas aí não foi só na escola, né? A cidade toda está trabalhando essa questão da acessibilidade. Antes, ninguém pensava nisso. As pessoas construíam, faziam casa, faziam loja, botavam degrau. Ninguém pensava que um cadeirante podia estar ali, ou que uma pessoa que tivesse alguma questão no caminhar não podia, você tinha que ter uma adaptação. Então, muita coisa com a inclusão está mexendo na vida das pessoas, né? Com certeza. A adaptação, assim, ela acaba sendo necessária, né? E constante, né? A gente acaba tendo que se adaptar, não apenas com a maneira como nós vamos trabalhar com esses alunos, mas a gente acaba podendo que se adaptar em tudo que a gente faz, né? E no ato de ensinar essas crianças também. Sim. Né? É um exemplo de aprendizado que nós podemos ter e que nós podemos transmitir para eles, ou quem sabe para os próximos que virão depois deles, né? Com certeza. E tem uma coisa assim que muda, tem mudado muito, que eu me lembro que antigamente, quando as pessoas se dirigiam a essas pessoa com deficiência, elas não se dirigiam assim ao nome, ao João que tem uma síndrome. Não, elas se dirigiam ao síndrome de Down, aquele que tem síndrome de Down, aquele que tem paralisia cerebral. Isso mudou hoje, porque ele é um sujeito antes de ter. Ninguém diz para ti aquele que tem câncer. Não, ele é o João que tem isso. Sim. Ou que está com isso. Mas assim, ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele pensa, ele tem potencialidade, ele não sabe mexer com essa mão, mas de repente com essa ele consegue mexer. A caneta ele não pega assim, mas ele pode pegar assim, porque se eu adaptar... Né? Aí surgiu a terapia ocupacional para poder dar conta de um monte de coisas também, para essas adaptações todas, né? E se quanta coisa vem movimentando isso, né? E então esse olhar é que mudou. É que nem dentro, eu trabalhei dentro do Hospital Presidente Vargas, porque daí esse trabalho que a gente fez foi lá, também teve que ir lá para dentro do Hospital Presidente Vargas, porque, bom, o Hospital Presidente Vargas é um hospital que recebe muitas gravidez de risco. Sim. E aí tem muitas questões de crianças que nascem com algumas questões, com algumas deficiências. Sim. Então a gente achou que a gente tinha que estar lá para poder escutar esses pais, para poder ajudar esses pais a, quando recebessem esse filho, pudesse já ter ali uma outra fala sobre ele. Com Por quê? certeza. Porque os nossos alunos de educação especial chegavam para nós, assim, quando tu ia conversar com os pais, tu ia dizer assim, mas por quê? Como é que era o seu filho? O médico disse que ele tinha síndrome de Down e que ele nunca ia falar, ele nunca ia caminhar e que ele nunca ia aprender. Tinha um rótulo de incapacidade registrada e carimbada. Então, assim, a gente foi trabalhando isso, eu me lembro muito disso. Quando a gente resolveu pensar onde é que a gente tinha que trabalhar lá quando começou essa fala, com os médicos. Então a gente foi lá para dentro do Presidente Vargas, começou a conversar e fazer reuniões com os médicos e poder dizer, bom, gente, vocês têm que pensar que quando nasce um sujeito, é um sujeito. Ele tem uma deficiência? Tem. Mas eu não posso dizer dele, não posso fazer um prognóstico de morte para ele. Não posso fazer um prognóstico dizendo que ele não vai caminhar ou que ele vai ter dificuldade para andar. Não.
eu posso dizer sim, olha, eu tenho uma deficiência sim, mas eu não posso dar um prognóstico de que não vai dar, que não tem condições mais. Sim. Então, assim, e para esses pais era muito complicado isso, porque aquele filho que veio não era o filho que ele sonhou. Ele sonhou com o bebê Johnson, aquele bebê que Sim. falava, que ia falar. De repente, alguém me disse que não era nada daquilo. Então, a gente achou que tinha que estar lá para ajudar, dar suporte para esses pais, fazer uma escuta, dar um olhar, poder acolher esse filho e poder que esse filho, sim, era seu filho e que essa forma de olhar para ele e de apostar nele ia mudar o trajeto dele ao longo da vida. Isso tu faz com qualquer sujeito. Até porque a gente costuma receber os alunos na escola com 6 anos, mais ou menos. E aí, tu vai me dizer que nos primeiros 6 anos da vida ele não aprendeu nada. Ele já nasce aprendendo, né? Já na barriga da mãe já está num processo ali, né? Que a gente já sabe que desde o processo intrauterino ali já tem um sujeito que escuta o som, que depois quando nasce já reconhece o som da mãe, do pai, a música aquela que a mãe cantou várias vezes enquanto ele estava ali na barriga. Quando ele nasce, quando a mãe canta a música, ele para, porque ele reconhece algo ali que ele já ouviu. Então, assim, ó, já tem questões ali desde o início, né? Então, tem várias apostas sendo feitas ali, né? Então, o importante é que tu aposte, sim, que existe alguém que pode aprender. Isso para mim é uma... Bom, do jeito dele, sim, do jeito dele, mas pode aprender. Né? Isso é para todo mundo. Com certeza. Isso é para o professor e isso é para o aluno. E para os pais também. Então, pessoal, agradecer aqui então a tia Rejane que trouxe esse testemunho aí com uma experiência aí gigantesca, incontáveis de atividades, atitudes, ensinamentos para todos nós a respeito do tema de hoje, que é a educação especial. Eu só tenho a agradecer, viu, Yuri, pelo esse espaço. E tu sabe que quando eu estava falando assim, foi tão emocionante, porque tu vai trazendo memórias, lembranças, né, de um trabalho, de momentos. E isso foi muito bom mesmo. Eu agora estou aposentada, né, porque já trabalhei uns 30 anos nessa área, e morando aqui em Tapes. Então, quero dizer assim, ó, que é um trabalho que eu amei fazer e que eu fiz uma escolha maravilhosa e que me coloco à disposição. Se alguém precisar, quiser que acha que eu possa contribuir de alguma forma, se sintam convidados a falar comigo. Já está contribuindo, tia, aí. E é uma história linda, né? Eu acho que, aliás, a educação inteira, né? Ela é linda sempre. Por isso que eu digo, o professor devia estar assim, ó, ser muito, muito reconhecido, porque ele é uma pessoa fantástica. É uma caixa de surpresa o tempo inteiro. É um sujeito que está eternamente aprendendo o tempo inteiro, né? Com certeza. Então tá, tia, deixar aqui meu muito obrigado e tu pode ter certeza que a gente vai conversar mais vezes sobre isso. Tá bem. Pode ter certeza que eu aprendi muita coisa contigo hoje. E quem estiver assistindo aqui, eu tenho certeza que vai aprender muita coisa contigo também. Tá bom, obrigada.